Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16. Vamos ler versículos 1 a 3 e depois vamos ler o versículo 12. Preste bem atenção, acompanhe. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxe a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Versículo 12, Deus falando diz, e respondendo às murmurações, e diz: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. Pai, fala conosco. Queremos ouvir tua voz, Senhor, mas queremos que ela penetre no nosso coração. Senhor, não nos deixe sair daqui sem ouvir, e não nos deixe sair daqui apenas ouvindo, mas ensina-nos e dá-nos força para praticarmos, em nome de Jesus. Amém. Se alguém perguntasse a você, sinceramente, você sabe quem é o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Você tem feito prova do seu Deus? Ou Ele tem te provado? Ou, melhor, você tem deixado Ele te provar? O título dessa mensagem que nós demos: saberão que eu sou Deus. É uma mensagem totalmente atual, completamente atual. Nós estamos vivendo tempos onde muitas perguntas são feitas, muitas coisas nós não entendemos que se passam conosco ou com os nossos amigos, nossos vizinhos. Agora mesmo, o que está acontecendo na região do Rio Grande do Sul, e hoje o pastor colocou isso, ali está o Senhor também. O Senhor tem o controle de tudo, nada foge ao seu controle. Mas eu queria levar essa mensagem para nós refletirmos, para nós aprendermos. Hoje nós estamos encerrando o mês da família, o mês do lar, e essa mensagem, não necessariamente a gente está pregando todos os cultos a mensagem sobre família, mas ao final estamos orando pelas famílias, pelos problemas que uma família pode estar enfrentando, ou medo de que venha a enfrentar. E hoje eu quero falar sobre a proteção de Deus, as provisões de Deus. E nós precisamos aprender, irmãos, isso é um exercício. Eu tenho certeza que há aqui muitas pessoas que já passaram por privações e viram as provisões. Eu tenho certeza que muitas pessoas nem começaram nas privações e já desistiram, não aqui talvez, mas você conhece alguém. E eu quero conversar com os irmãos para entender o agir de Deus. Muitas vezes
nós estamos passando uma necessidade em alguma coisa, uma privação, somos privados de alguma coisa, e logo nós, na primeira instância, nós já falamos, dizer, Deus não gosta de mim, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, e começamos a nos comparar com as pessoas que têm. O que está acontecendo aqui é que Deus chama esse povo. Eu gosto muito da passagem do povo saindo do Egito, andando pelo deserto, porque tem tudo a ver conosco, caminhando nessa terra até Jesus nos levar para habitarmos com Ele eternamente. Eu gosto, muitos exemplos, coisas tremendas. E eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos alguns pontos, algumas características das provisões de Deus. E eu quero que você entenda que esse texto, eu escolhi, ou seja, pedi a orientação e Deus me levou para esse texto, porque aqui estão famílias. A Bíblia não diz, deve ter tido lá uma pessoa lá que estava sozinho, um solo lá, um single, mas eram famílias. Eu não vou garantir, todos ali estavam com seus pais, então, mas praticamente, as famílias formadas saíram do Egito. E Deus, através das famílias, quer mostrar ao mundo quem é Ele. Quem é Ele. E enquanto famílias, nós temos uma responsabilidade muito grande, primeiro, para tocarmos famílias. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo assim, eu queria que a minha família fosse igual à sua família. Eu não quero nem de longe passar perto daquela família. Aí já é o oposto. Então, nós como famílias, precisamos, nós enquanto família, precisamos tocar na alma das pessoas, ou despertar no mínimo, que há a possibilidade de caminharmos como família, e como esse mês a gente fala de família, devemos fazer. Vamos continuar falando em junho e orando pelas famílias em junho, tá, irmão? São 2 meses cada desafio desse, cada campanha. Mas, já que estamos no mês de maio, eu quero trazer esse contexto aqui para as nossas famílias. Então, eu não queria que você visse se na sua vida, na sua família, você está passando uma privação e o resto da família não. Eu queria que todos da família se colocassem dizendo assim, eu quero resolver isso como família. Falamos aqui recentemente, não adianta que um esteja muito bem na família, se o resto da família não está. Não, ninguém fica feliz assim. Você já imaginou, a família está toda boa, mas um dos filhos não está. Mas nós somos 4, eu tenho 4 filhos, o 5º não está, mas, bom, em compensação, os 4 estão. Ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe pensa dessa forma. E o deserto é um excelente lugar para nós lembrarmos que Deus não se esquece de nós. Lembrar que Deus é fiel e bondoso. Eu gosto de dizer, todo crente deveria passar pelo deserto. Todo crente. Se você nunca passou pelo deserto, peça ao Senhor, Senhor, me leve ao deserto. Porque quando você pedir, Senhor, me leve ao deserto, Ele não vai te jogar no deserto. Ele vai estar com você no deserto. Ele vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus no deserto. Então, eu quero colocar aqui algumas características das provisões de Deus. A primeira coisa que Deus fez com aquele povo foi colocar aquele povo à prova. E o que Deus quer colocar sempre, Ele está sempre nos colocando à prova. Após 45 dias de saírem do Egito, quando começaram a faltar as provisões que eles trouxeram consigo. Então, partiram de Elim, primeiro versículo, e toda a congregação chegou ao deserto. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Eles começaram a sentir falta, vai acabar. Como é? Eu fico pensando, Deus não deixou que eles fizessem cálculos, e principalmente Moisés. Nós vamos sair daqui com cerca de 3, 4 milhões de pessoas, que eram 600 mil homens, só homens. E segundo historiadores,
deveria ter ali cerca de 3 milhões ou mais de pessoas. Senhor, providencie carroças e caminhões para nós levarmos 300 quilos de cebola, 200 quilos de arroz. Não tinha arroz, não tinha, irmãos. Mas vamos para o dia de hoje. 40 quilos, 400 mil quilos de picanha. O povo gosta de comer carne. Imagine, Deus dá toda a provisão para todo o tempo. E nós vamos aprender aqui por que Deus não fez isso. O primeiro é para colocar-nos à prova. Ele diz em versículo 4, então, eu não li, está no versículo 4, então Yahvé disse a Moisés, eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo a colher a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Os meus mandamentos. Os meus mandamentos. Irmãos, essa prova que Deus está colocando, não é para instigar você, dizer, eu quero ver se você... Não, mas é uma prova seguinte, eu quero ver se você está apto a confiar, a crescer. Eu quero ver se você está aprendendo desde a saída, porque nós estamos bem no início. E na cabeça de Deus ele sabia, esse povo poderia chegar ali na terra prometida em 2 meses ou um pouco mais, a distância era essa, mas Deus sabia, 40 anos esse povo vai dar a volta aqui, e eu preciso que eles aprendam a ser colocados à prova e saberem que eu sou Deus. Jesus se autodenominou o verdadeiro pão do céu. Em João 6,32, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Caso contrário, irmãos, nós morreríamos de fome. E ele diz no versículo 51, também de João 6. Deus é quem nos dá a fome para Ele próprio nos alimentar. Que coisa tremenda. Deus é quem nos permite. A fome é uma coisa linda que Deus nos deu. Você já imaginou? Irmãos, que coisa terrível você chegar num lugar com comidas gostosas e estou sem fome, não quero comer. Quando às vezes a pessoa está doente, ou então ele está passando alguma... Obviamente, quando você come, você chegou num outro lugar, você está sem fome, mas você já se alimentou. Eu digo assim, você não tem comido, você não tem se abastecido e não tem vontade de se abastecer. Que coisa tremenda. Mas que coisa magnífica é quando você tem fome e tem o que comer. E de acordo com a sua fome. De vez em quando alguém diz assim, estou com vontade de comer uma coisa hoje que eu não sei o que é. Já viram isso? Já aconteceu com você? O mineiro fala um trem, né? Estou querendo comer um trem hoje. Né? Um trem que eu não sei o que é, mas é um trem bom. Eu queria. E é muito interessante nós prestarmos atenção nisso, porque confiar que tudo procede de Deus para nós. Em Deuteronômio 8,3 fala disso, tudo procede de Deus para nós. Então, se Ele tem capacidade de nos dar a fome, Ele tem a capacidade de nos alimentar. Então, a primeira coisa que Deus quer fazer conosco, com as nossas famílias, é nos colocar à prova, para saber se nós estamos andando segundo a sua vontade. Hoje de manhã, em vários momentos, foram colocados pontos para nós aprendermos, para nós entendermos como é importante andar com Deus, como é importante nós estarmos em comunhão. E nós nos alimentamos de várias formas, tudo vem de Deus, mas nos alimentamos através de irmãos, uma palavra de vida que um irmão dá. Às vezes o irmão não dá nenhuma palavra, mas dá o ouvido, e a pessoa já sai satisfeita. Uma palavra de alento, ou até mesmo uma ajuda, porque eu não entendo como é que viria do céu hoje. Naquela época foi providencial, foi pontual, mas hoje, como é que você está ali andando assim, Deus tem necessidade de te jogar dinheiro em cima de você, e comida em cima de você, aí cai, está chegando comida lá no sul, descendo pelo paraquedas, mas não é isso que eu estou dizendo, não. Tá? Mas nós entendermos que Deus movimenta as pessoas aqui, Deus usa a sua comunidade, Deus usa o povo, mas nós precisamos ser colocados à prova.
Para quê? Para que nós confiemos em Deus. Você nunca vai confiar em Deus se Ele não te colocar à prova. Segunda coisa, segunda característica da provisão de Deus, nós sabermos de onde vem. Em Êxodo ainda 16, no versículo 15, diz assim: assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão, a comida que Deus estava mandando, maná. Explicou-lhes Moisés: isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. É muito importante que nós saibamos que tudo que vem para a nossa vida, e aqui está falando do alimento, mas tem alimento para todas as nossas necessidades, para saciar todas as nossas vontades, sejam elas carnais ou espirituais. Nós temos que entender que somos filhos de Deus, tudo vem dele. Davi disse, eu falei hoje de manhã, tudo vem de ti, Senhor, tudo. Não há nada que não venha do Senhor para a nossa vida, que somos filhos dele. Tudo vem de ti, do que é teu é que te damos. Nós devolvemos a ti tudo que temos. Então, reconhecer que em tudo somos supridos por Deus, e isso é gratidão. As nossas famílias, as famílias de Deus, as famílias que fazem parte do corpo de Cristo, precisam treinar, ter o hábito de entender que é Deus é quem dá todas as coisas. É Deus é quem provê, é Deus é quem nos sacia, é Deus é quem nos alimenta, eu vou repetir, em todas as áreas da nossa vida. Mas há uma coisa que nos inquieta, é quando nós não percebemos que o trabalho que Deus abre portas e nos dá, o sustento vem de Deus, que a cura vem de Deus. Muitas vezes nós achamos que não há solução para os nossos problemas e começamos a ouvir questões ou questionamentos de pessoas que nunca experimentaram a fé que nós temos. E nós vamos dar ouvido exatamente a essas pessoas que não têm fé e que buscaram em outros lugares, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Junto com esse povo, a Bíblia diz que veio um montão de gente que não tinha a ver com eles, era uma mistura de gente, e eu creio que o povo de Deus foi bastante influenciado por pensamentos, palavras negativas, de pessoas que não estavam acostumados a viver. Então, como comunidade, nós temos que reverberar isso, falar para as pessoas, não, olha, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus nos dá sustento. Estivemos essa semana reunido com pessoas, conversando, trocando ideias, e compartilhamos como Deus é tremendo, e como é gostoso a gente ouvir das pessoas, ou a gente poder falar, eu reconheço que foi isso que Deus fez. Isso foi o que Deus fez, isso foi Deus quem deu, isso foi Deus quem providenciou na nossa vida. Nós precisamos ter mais o hábito. Às vezes é uma coisa pequena, eu disse, não foi Deus, Ele me deu sabedoria, me deu capacidade, eu estudei, fui lá, fiz, aprendi, fiz a prova e passei. Mas Deus pode fazer com que você esqueça toda a prova que você estudou, e está na ponta da língua, chega lá na hora, você não se lembra de nada. Deus pode fazer com que você esteja super preparado numa entrevista de emprego, e quando você chega lá, você não sabe o que você vai falar, e atropela, e a pessoa não te contrata. Deus tem capacidade de trazer à existência aquilo que não existe. Ele tem capacidade de te honrar, quando todas as pessoas acham que você não tem méritos, ou você não vai conseguir, você não tem capacidade, Deus te honra. Aí você precisa dizer, isso vem de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos. Quando Nabucodonosor chama Daniel para revelar um sonho, e ele disse, eu sei que você tem condição de revelar, e aconteceu também com José, e outras oportunidades, com Pedro, numa situação de as pessoas o adorarem, disse, vocês estão olhando para mim, por quê? Porque esse homem foi curado? Não, isso vem do Senhor. Então, eles usam palavras, vocês estão olhando, mas o Deus que eu sirvo
é capaz de descobrir esse sonho que você está dizendo que não lembra e que quer que eu interprete. Ele vai dizer, o Deus que eu sirvo. Irmãos, como é importante nós parecermos, vou repetir, como é importante nós parecermos fanáticos. Quando às vezes você tem necessidade de uma coisinha desse tamanhozinho, uma moedinha, alguma coisa, e você começa a orar, e alguma pessoa chega e diz assim, aqui, eu queria te dar essa moedinha. Não, irmão, foi o camarada que Deus, não foi Deus que moveu. E aí você assim, graças a Deus, que Deus tocou no coração, e aquela moeda eu pude inteirar. É muito importante que nós, na nossa vida, tenhamos a boca mole para dizer todo o tempo, foi Deus, foi Deus. Eu habituei as minhas filhas lá em casa, mesmo quando era eu quem tinha trabalhado e adquirido ali com o meu suor e comprado, e elas ganhavam um certo presente, ou então alguma coisa que elas estavam querendo, uma viagem, eu disse assim, foi Deus que deu. Vamos agradecer, foi Deus que deu. Olha, nunca se esqueça disso, foi Deus que deu. Houve uma época que nós fomos todos para os Estados Unidos, eu fui cantar lá, fazer missões, e foi uma das poucas oportunidades que eu pude ir em família, e levei todo mundo. E quando chegou lá numa casa, não sei se a Vívia lembra disso, uma das pessoas disse assim, eu vou dar para vocês um Nintendo, um Super Nintendo. Era coisa que elas tinham uma vontade de ter, mas eu não tinha, não era muito barato. E eu estava na conta do chá ali, como é que eu podia? E a pessoa deu. E eu me lembro que eu falei, agradeça a Deus, porque foi Deus quem deu. No início a criança pode não entender, não foi, eu vi ela trazendo do armário e me entregar, mas foi Deus quem tocou no coração, foi Deus quem fez, foi Deus quem ouviu. Há uma outra característica da provisão de Deus, Deus nos dá de acordo com nossas necessidades. Irmãos, como nós não sabemos usar isso? Em Êxodo, ainda no capítulo 16, versículos, começa a cair o maná, começa a cair o pão, e o versículo 17, os filhos de Israel fizeram como lhes for orientado, e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com o hómer, em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito, não teve demais. E também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Essa matemática de Deus é indiscutível. Cada um acabou colhendo, na medida certa, o quanto precisava de fato. Irmãos, isso é um mistério e Deus conhece. Aí você começa a lembrar dos textos. O Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Porque não vai faltar nada. Se você não tem, é porque você não precisa. E se você tem, é porque Deus te deu, porque você precisava. Mas o que é interessante é que alguns colheram muito porque precisavam de muito, mas não se ensoberbeceram. E nem estragaram. E outros colheram pouco porque precisavam de pouco. E não fez falta, não faltou. Queridos, isso é um mistério que nós temos que aprender a desenvolver na igreja. Em Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Suprir aquilo que nós precisamos. E nós como famílias, nós como seres humanos, nós estamos falando em famílias, nós precisamos aprender que nem sempre teremos o que a outra família vai ter. Talvez isso seja difícil para nós. A minha família vai batalhar, porque a família ali tem uma casa muito grande. E pode ser que Deus destinou você a morar de aluguel até Ele voltar e te entregar lá no céu a casa que Ele preparou para você, que é enorme. Pode ser. E não tem nada de errado, e não tem nada de diferente, e não há quem possa dizer, você é menos privilegiado. Algumas pessoas podem ter alguns bens que você não tem,
mas você precisa entender que tudo que nós temos, ou devemos ter, tudo aquilo que temos e que queremos e que buscamos, é o que precisamos. Em Tiago 4:3 diz assim: e quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, Deus nos dá de acordo com a nossa necessidade. E Deus, mais do que ninguém, sabe do que precisamos. Isso não significa dizer que você não deve pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos fará. Temos que pedir, mas nós temos que entender que nós estamos pedindo segundo a vontade de Deus. Hoje a minha netinha, ela agora aprendeu a pedir, a pequenininha. Talvez a Vivian e Augusto não saibam disso. Vovô, tudo que ela vê, ela diz: você compra para mim? Porque ela acha que eu sou a pessoa mais rica do mundo. E toda vez que ela fala, eu digo amém, Senhor, para eu ter dinheiro para comprar mesmo para ela. Então ela falou assim, a vovó perguntou: seu guarda-chuva está quebrado, né, minha filha? Assim, sim. Falei: então a vovó vai comprar um para você, vai te dar de presente. Então, o guarda-chuva eu quero assim, a bota eu quero assim, a capa. E começou a fazer, elencar a capa, e a Vera falou: não, vou dar o guarda-chuva. A bota e a capa é depois. Mas ela está pedindo. Mas o avô aqui, o pai faria a mesma coisa. Não, você não está precisando da bota, você tem alguma bota nova, você não está precisando da capa. Aí ela falou: não, realmente, não, ela não falou realmente, ela falou assim: é verdade, eu preciso do guarda-chuva, porque eu deixei um na escola, eu perdi um na igreja, eu perdi. Eu falei: então você está perdendo muito guarda-chuva. Ela: então, eu preciso de um guarda-chuva. Mas ela só focou no guarda-chuva. Irmãos, quando nós pedimos a Deus, nós pedimos às vezes coisas que vão nos atrapalhar, ou que vamos perder. Então, se você tem o hábito de perder, perca só o guarda-chuva. Agora eu vou te dar o guarda-chuva, bota a capa, a galocha, para você perder, você vai perder muita coisa. Você está entendendo a comparação que eu estou dizendo? Deus não vai te dar aquilo que você não precisa, que possa te desviar ou te fazer perder. Mas Ele nos dá infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos. É porque nós não sabemos pedir. Então, nosso filho, nosso neto, quando a gente chega numa loja e a gente tem uma blusinha aqui, eu vou também comprar esse shortinho, porque vai combinar com a blusinha. E a meiazinha, e não sei o quê, não é verdade? Essa é a parte do versículo que Deus nos dá infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. Mas Ele nos dá de acordo com as nossas necessidades. Talvez, irmãos, nós sejamos avarentos. Nós queremos guardar. Meu irmão, nós temos muita história para contar de pessoas que guardaram, podendo usar de outra forma, ou para si, ou aplicar em alguém, abençoar pessoas, e de repente perderam. Ou perdeu numa enchente. Quantos perderam agora? Eu não estou fazendo brincadeira com isso, mas eu vi um senhor, e a Vera falou assim: coitado, né, já é um senhor, talvez mais novo do que eu um pouquinho, mas, sei lá, passa de 60 anos, e perdeu tudo, todo o gado, foi embora, matou o gado, o cavalo, casa, arrancou tudo, virou um pasto. Irmão, ele falou assim, com os olhos lacrimejados, dizendo: eu vou começar tudo de novo. Irmãos, começar aos 60 anos, 65, perdeu tudo. E muitas vezes existem coisas que nós estamos pedindo que vai fazer com que nós percamos a nossa alma, a nossa salvação. Há pessoas que não podem ter demais porque vão se perder, e Deus sabe disso, porque Ele deu pouco para uns, muito para outros, porque Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Nós não devemos ter inveja, eu não tenho nenhuma inveja, irmão, do irmão que tem casa, barco, sítio, até porque eles pagam os impostos e me chamam para passear lá e eu vou de graça. Nós não temos que ter inveja. Aquele irmão, Deus deu para ele, amém, vamos orar, vamos nos alegrar. Como eu fico feliz, irmãos, quando o irmão chega aqui na igreja e diz assim: pastor, está aqui a chave do meu novo carro, eu comprei. Eu fico numa alegria, irmãos. Aliás,
Para vocês que são novos aqui na igreja, essa igreja tem uma unção de prosperidade, embora nós não fiquemos fazendo nos cultos, os irmãos mais antigos sabem, nós não fiquemos nos cultos, agora vamos fazer as 7 semanas da prosperidade, para você comprar. As pessoas entram aqui de bicicleta e saem, daqui a pouco estão com seu carro, entram sem casa, compram casa, ou então não compram nada disso, mas são prósperos em todas as áreas da sua vida, porque aprenderam a confiar em Deus, a confiar nas provisões de Deus. E eu quero que você, meu irmão, não endeuse a Shalom. Opa, então eu vou falar isso para os meus amigos, vamos encher a Shalom de pedinte, que vai ficar todo mundo bom. Não é com esse coração, mas é com o coração de servir a Deus, agradar a Ele, confiar nele. Penúltima coisa, cada um colhe o seu. Versículo 16, eis que o Senhor vos ordena, cada chefe de família colha dele quanto baste para comer, um homer, o jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Queridos, o maná recolhido individualmente por cada chefe de família era para aquela família. Aqui, irmãos, não estamos entrando em nenhum detalhe de que alguém possa chamar, vem aqui comer o maná que eu colhi hoje, eu vou na sua casa, vamos compartilhar. Não, isso não é proibido. Eu acredito que possa ter acontecido. Mas qual o exemplo que eu estou tirando aqui para que nós aprendamos como uma família? Muitas vezes nós estamos querendo a bênção que é da outra família. Muitas vezes nós queremos ter a mesma bênção que a outra família tem. Não, você pode ter uma parecida, mas a bênção para aquela família é para aquela família. Mas o mais importante, quem tem que colher a bênção que você está buscando é você e não eu para você. Deus estava ensinando aqui, ninguém vai colher para dar para o outro, ele colhe para si, cada um colhe para si. Significa, a sua experiência com Deus tem que ser sua. Você não pode pegar a minha experiência. A minha experiência pode te motivar a ter experiências. Quantos estão entendendo? A minha experiência, os nossos testemunhos, aquilo que eu conto aqui, que você conta, que eu venho aqui e diz, eu fiz isso, eu orei, Deus me deu, você disse assim, puxa vida, eu vou orar a Deus, porque eu não tenho exatamente essa necessidade que Ele tem, mas eu tenho uma questão com Deus, eu tenho alguma coisa que está me incomodando na minha vida, e se Deus fez por Ele, Deus vai fazer por mim. Pode fazer, porque eu estou vendo que pode. Mas muitas vezes, irmãos, nós como famílias, viramos as famílias pedintes. O pastor falou que eu gostei, parece que o pastor ficou comigo 1 ano andando do meu lado. Se eu encomendasse, ele não falava tudo, não falaria, eu não conseguia. Até, irmãos, me desculpe, ele deu o exemplo, irmão, quando está começando a se afastar, ele está sempre sentado aqui na frente, um bocadinho ele vai para o meio, daqui a dia ele está lá, depois vai para a porta, vai embora. Até isso, eu falei, meu Deus. E eu não conversei nada com ele, absolutamente nada. Mas é muito importante que nós entendamos isso. Nós, às vezes, queremos que as pessoas façam para mim. Eu peco e peço ao irmão que ore pelo meu pecado. Não, é você que tem que pedir perdão, irmão. Eu estou precisando de emprego, peço ao irmão que entregue o currículo. Não, é você que tem que entregar, irmão. É você que tem que buscar, nós vamos te ajudar em oração, mas você tem que partir dali, nós estamos caminhando por uns momentos na vida, não só aqui na nossa igreja, mas em que muita gente vai ficar com falta, muita gente por alguma questão ou por outra, que não cabe aqui dizer, umas por pecado, outras por negligência, outras por provação, e as pessoas querem que as outras famílias colham para eles. Não, é você que precisa colher. Deus quer te dar um testemunho vivo. Deus quer dar relacionamento com você. Deus quer que a sua família seja uma família próspera. Deus quer que a sua família abra a boca e diga para a sua vizinhança, Deus é tremendo, Deus é fiel, venham aqui se alegrar comigo. É na sua família, na rua tal, número tal. A outra família na rua tal, número tal, essa família aqui não pode fazer por você, é você que precisa fazer. Quantos estão entendendo isso? Os irmãos estão entendendo que eu não estou dizendo que nenhuma família pode ajudar a outra. Mas você precisa colher o que você precisa. Eu não posso colher na minha casa o que você precisa. As bênçãos do Senhor são para a sua vida e precisam ser colhidas por você.
Ninguém pode colher por você. As experiências são individuais. E muitas vezes, amados, nós queremos colher para outra família e Deus fala, quem está mandando? Quem está mandando você interferir nesse tratamento que eu estou com essa família? Não, Senhor, ela recebeu 10, eu tenho 30. Falei, mas eu quero que ela tenha 10. Não, mas eu vou dar 10, não me faz falta, ela vai ficar com 20. Você vai me estragar o meu processo de ensino. Porque de 10 eu vou passar para 12. E você já está querendo dar 20? Não, mas eu tenho um coração bondoso, que muitas vezes vai estragar. Desculpe, irmãos. Quantos estão entendendo? Há coisas que nós nos metemos no meio do processo de Deus com as pessoas. E Deus diz, sai da frente, que senão eu vou te atropelar. A nossa igreja sempre teve, mas nós queremos ensinar muita gente a pescar. Queremos dar alguma coisa, mas de preferência, em vez de dar o peixe, nós queremos dar a vara e o anzol. E também a minhoca lá, a isca. Podemos dar. Pastor, mas como é que eu vou pescar? Nem vara de anzol, não tem dinheiro para comprar. Então nós vamos te dar um molinete bom, vamos te dar isso. Inicialmente, mas eu não aguento pescar amanhã, eu estou com fome hoje. Você vai se alimentar hoje, você vai comer hoje. Mas você precisa sair dessa mendicância. Isso, irmãos, não é para aqui, é para todos os lugares. Nós não somos a favor de ficarmos alimentando pessoas o tempo todo, sem levar a palavra que o tire daquele estado de mendicância. Nós temos que alimentar, mas nós temos que dizer assim, isso que você está comendo, daqui a pouco você não está mais dentro de você, vai embora. Mas eu quero te dar algo especial. Jesus ensinou isso. Falou para a mulher, você está vindo aqui buscar água, você quer uma água, mas eu tenho uma água super especial. Essa água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então nós precisamos entender isso. O maior milagre é transformar a vida. É trazer uma pessoa que estava cheia de vícios e ela ser curada. E aí ela vai aprender que diz, não, eu consigo. Estava conversando ontem com uma pessoa aqui da igreja, isso não tem nenhum problema para falar, porque eu falaria para qualquer pessoa. Tá? E ela disse, pastor, eu estou vendo isso na minha casa, às vezes eu vejo um vulto, às vezes eu não sei o que e tal, e teve uma pessoa com mau presságio, teve lá, eu digo assim, você sabe o que você tem que fazer? Você vai de cômodo em cômodo e repreende, renega, não aceita, unge os umbrais. Falei, sabe quem tem que fazer isso? Você. Ela disse, eu chamei uma pessoa, ela foi lá orar. Pode, irmão, mas é você que tem que fazer. Sabe por quê? Porque você tem a mesma autoridade que eu tenho. Você tem o mesmo Deus que eu tenho. E Deus precisa saber que o chefe da família, ou o membro da família está dizendo, nós não queremos, nós não aceitamos, não aceito. Não sou eu que vou dizer para você, ele não aceita, ele está lá. Ele não quer. E ele está lá com o dedo cruzado, quero sim. Enfim. Por isso, irmãos, que quando a gente aprendeu isso e ensina, quando a gente vai orar na casa das pessoas, e ali a gente vê algum objeto, se aquilo ali está me parecendo mal, tem alguma coisa assim, ela diz assim, olha, se você quiser tirar isso, pode tirar. Diz, não, eu só tiro se você quiser que tire. E se a pessoa fala assim, por mim tudo bem, pode tirar. Diz, não, eu desejo que tire. O meu coração diz, tira, aí eu oro e tiro, porque senão não vai adiantar, porque o diabo é safado. Uma vez meu irmão contou um negócio, que ele estava expulsando um demônio de uma pessoa, e aí ele expulsou o demônio, sai, ele saiu e ficou na porta. E aí o meu irmão percebeu que o ambiente ainda estava ruim, foi falar, ele disse, você não mandou embora, você mandou sair, eu fico onde eu quero, ficou ali na porta. Ele disse, saia daí, vai para longe, e não volte nunca mais. Foi aí que ele passou a aplicar, e eu copiei dele. Que essa enfermidade saia e não volte nunca mais, porque o diabo é sujo. Se você não for objetivo com ele, claro com ele, ele finge de bobo. Ele dá uma de João sem braço. Ele dá uma de mané, como diz o outro. Ele é assim. Então você precisa ser muito claro. Na sua casa você diz, eu não aceito, eu não quero. E não pode. Se você fala assim, pastor, eu vou liberar. Mas olha, mas custou tanto, a pessoa que me deu, uma pessoa tão amorosa, irmão, eu vou para casa, eu vou voltar depois, quando no seu coração não tiver esse sentimento.
porque é capaz até de eu levar uma bronca de um familiar seu. Esse pastor é muito sem graça, veio aqui, quebrou o negócio, não foi ele que comprou, e eu não estou aqui para ouvir isso. Estão me achando chato e bravo, irmãos? Tem que ser assim, irmãos. Vamos parar de brincar, irmãos. Vamos parar de brincar. Quando eu vou orar para uma pessoa, você quer que eu ore por você? Pode orar, oração nunca é demais. Eu falei, caldo de galinha também não. Não faz mal a ninguém. Mas não vou orar, não. Eu só oro se a pessoa disser, sim, eu quero. Por isso que a gente deve perguntar, você quer que eu ore por você? Eu posso orar por você? E dependendo da resposta, não foi isso que eu perguntei. É porque se a pessoa, posso orar para você? Se o senhor quiser, pode. Se eu quiser, eu estou perguntando se posso. Claro que eu quero. Eu quero saber, assim, sim, eu preciso dessa oração, eu quero essa oração. E aí nós vamos orar. Mas na sua casa, meu amado, você é o sacerdote, a sua esposa é a coluna, seus filhos são as flechas. E se você não tiver autoridade, sou eu que vou ter na sua casa? Ninguém tem autoridade na sua casa antes de você. Amém ou não amém? Amém. Por fim, seja fiel e descanse no Senhor. Ele é a nossa provisão. Agora, olha só, vou concluir, hein? Que coisa linda. Versículo 22. Põe na tela, por favor. Ora, no sexto dia. Deixa eu voltar ainda. Deixa eu pegar aqui. O versículo 19. Deixa eu ler a partir do 19. Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para amanhã. Seguinte. Aqui Deus estava ensinando a dependência. Deus estava ensinando a dependência. Amanhã eu vou dar. A Bíblia mostra que eles colheram 40 anos. E só pararam de colher o maná depois que chegaram nas proximidades de Canaã. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. Deixa eu dar uma parada aqui, irmãos. Isso vale para tudo. Mas eu não vou falar de dinheiro que você está guardando e não está investindo em missões. Eu não vou falar nisso. Já até falei. Mas não vou falar, não. Eu vou falar nos raízes que você fez aqui conosco. Foi batizado com o Espírito Santo. Chorou aqui na frente. Orou por pessoas. Eu vi pessoas sendo tocadas pela sua oração. E você foi e guardou para um dia que você precisar. Sabe o que está acontecendo hoje? 6 meses se passaram e deu bicho na sua oração. Na sua fé. Você não tem mais coragem para orar. Porque apodreceu. Mingou. Tudo que recebemos, irmãos, é para distribuir tudo, não 90%, tudo no dia seguinte. Estou falando de parte espiritual. E isso vale para tudo. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você recebeu uma unção hoje de palavra, entregue a palavra. Se você aprendeu hoje 10 frases, entregue as 10. Amanhã o Senhor vai te dar mais 12, ou mais 5, ou mais 3, de acordo com a necessidade que você vai ter. Vamos continuar lendo. Olha, no sexto dia, 21, colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro. 2 homens, jarros, por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhes esclareceu: eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado, o sábado consagrado ao Eterno. O sábado deles lá é o nosso domingo, tá, irmãos? O dia do Senhor, estamos no Novo Testamento, estamos vivendo o Kiriak Hemera, que Jesus fala com João na ilha de Patmos, em Apocalipse. É o Kiriak Hemera, o dia do Senhor. Esse é o meu dia, o dia que eu escolhi para mim. Enfim, preste atenção se tem alguma coisa aqui. Os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai.
Os que desejardes cozerem água, cozeio, mas tudo que sobrar separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal. Agora não cheirou, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhe Moisés: comei hoje, porque este é o dia do Senhor, o sábado do Senhor. E, portanto, não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. Hoje é dia de adorar ao Senhor, não é dia de buscar sustento. E se vocês forem buscar, vocês não vão achar. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o Shabá, é o sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, tinha alguns ali, né? No 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém, de fato, não acharam. Daqui a uns anos, irmãos, eu não estarei aqui, certamente. Não sei quantos, mas daqui a uns anos. 10, 15, 18. E eu espero que essa igreja se lembre das palavras que eu aprendi e vivi. Às vezes nós estamos saindo para buscar provisões no dia que é para adorar o Senhor. Nós precisamos ter mais fé, irmãos. Há uns anos atrás eu falava e cobrava: irmão, hoje não é dia disso, hoje eu não vou fazer, e não tenho feito. Porque não é possível que, se a pessoa não ouviu o Espírito Santo, como é que vai ouvir Isaías Mendes? Mas deixa eu te dizer, isso aqui não está aqui por acaso. Isso aqui está nos ensinando, você precisa confiar em Deus. Há coisas, e aqui nós estamos falando no domingo, no momento que você separa para adorar o Senhor, é para adorar o Senhor, não é para ganhar dinheiro naquele momento, não é para pedir coisas, talvez, ou para arranjar sustentos de alguma coisa da sua vida espiritual, para você não dizer que eu só estou falando de material, irmãos. Se o meu Deus não é capaz, e agora estamos trazendo para o domingo, que é o dia que nós mais estamos aqui, ou num culto que você está, não vou não, porque hoje eu preciso, enfim, guardadas as devidas proporções, tirados, irmãos, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa razoavelmente inteligente, e eu não estou dizendo que aquele profissional que precisa fazer aquilo, ele tem que largar o emprego porque o dia está na casa de Deus. Não é isso que eu estou dizendo, não me digam isso porque está gravado. O que eu estou dizendo é que nós corremos atrás de uma coisa no momento em que o Senhor já vai dar em dobro no dia anterior, ou vai dar em dobro no dia seguinte. E é assim que eu vivo. Porque se não for assim, nós estamos lascados, irmãos. Se não for assim, nós não podemos confiar nesse Deus que nos promete tantas coisas. Eu gostei tanto, irmãos, que o pastor falou hoje, para os irmãos não pensarem que o pastor Isaías, que tem que ir na igreja. Irmãos, é divino nós podermos congregar, que bom que ele falou. Eu piscava para ele, mas acho que ele não me via, eu falava: fala mais. Quase que eu gritei: fala Deus! Mas ele ia pegar mal demais, né? Brincadeira à parte, eu não ia falar isso. Mas é porque é mais fácil para um de fora vir e falar. Mas eu quero que vocês acreditem em mim, irmãos. Acreditem na nossa liderança. Augusto e Vivian têm feito excelentes discipulados, talvez a igreja não saiba. Um a um, levando para a casa deles, comendo com eles, andando com eles. Coisas que eu não estou tendo tempo e paciência, às vezes, com alguns para fazer, e estou enrolado com outras coisas. Eles estão gastando a vida, mas falando a mesma coisa. Irmãos, vamos ter prazer de estar na casa de Deus, vamos ter prazer de estar em família, vamos ter prazer em exortar um irmão, e vamos ganhar esse irmão para a gente olhar: está vendo aquele irmão? Como eu fico feliz. Na minha vida, quando eu vi alguém que eu pude orar, ou que eu pude falar que era um cachaceiro ou alguma coisa, e a pessoa deixou de... Como isso me dá alegria, porque faz parte do meu corpo. E nós, muitas vezes, amados,
largamos todas as coisas de Deus para correr atrás das coisas pessoais. Se Deus não der, ninguém vai dar. Se o Senhor não, vamos lá, guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tem sentinela, irmão, mas quem tem que guardar é o Senhor. Inútil será você acordar de madrugada. Inútil será você sair no dia que o Senhor diz: hoje é dia de me adorar. Senhor, te adorei ontem, dá licença que eu tenho que correr atrás aqui do prejuízo. Eu disse assim: o seu prejuízo vai ser dobrado, porque sou eu que corrijo os prejuízos. Se você nunca fez isso, eu te desafio a fazer. Se não der certo, você vem me dizer: pastor, eu fiz como o senhor falou, com o coração que o senhor falou, e a Bíblia furou. Primeira coisa, eu vou vir nessa página aqui e vou rasgar. Segundo, eu vou parar de pregar isso, porque não está dando certo. Mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Para fechar, Deus só pode prover na vida de quem tem falta. Ah, não? Amém ou não amém? Eu só posso prover na sua vida com alguma coisa se você está em falta. O problema é que nós não queremos ter falta. Não tendo falta, não temos as provisões de Deus. Não temos as provisões de Deus, nós não conhecemos o agir de Deus, os milagres de Deus. E a nossa boca não pode falar aquilo que não temos visto ou ouvido. Quantos entenderam isso? O senhor está dizendo, pastor, que nós temos que passar fome, passar necessidade? Não, mas em tudo dai graças. Se o Senhor está permitindo, Ele tem algo para fazer. Alguma coisa Ele tem. E você pode agarrar com Ele. E Ele vai te dar experiências indizíveis, que talvez você nunca tenha tido. Se a nossa vida é dirigida por Deus, então descansemos em todas as situações. Deus é quem manda as provisões, as soluções do céu para a nossa vida. Deus é quem abre portas do celeiro e nos mantém. Deus é quem fecha as portas dos abismos que tentam nos devorar. Deus traz à existência aquilo que não existe. Basta confiar nele. Quero desafiar a família Shalom. E quero chamar aqui à frente todas as famílias que têm, ao menos, uma necessidade. Essa necessidade, não vou dizer qual é, mas são essas assim, ó. Não vou dizer para você dizer qual é, isso que eu quero dizer. Pode ser necessidades materiais. Pode ser necessidades espirituais. Pode ser necessidades espirituais no sentido, pastor, nossa família não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, ali qualquer coisa que apresentasse, nós estamos morrendo, você precisa. Ou necessidades espirituais de autoridade espiritual. Quem manda na sua casa, é você ou é o diabo? Quem manda? É você. Então ele que tem que correr de você, não você ficar com medo dele. Irmãos, eu não quero dizer que você se assuste quando, não deve se assustar quando vira um problema. Não, é natural do ser humano, nós vamos nos assustar, vamos abalar, vamos pedir ajuda, irmãos, nos ajudem em oração, isso é outra coisa, mas tem que partir de você a autoridade de dizer, eu não quero isso aqui na minha casa, eu não aceito. E se você não sabe, vale muito o que você fala. Começa a falar igual um doido dentro de casa. Eu não aceito isso aqui. Estou dizendo, e pode sair, vai batendo em retirada, arranca daqui, do lado de lá da linha, fora da janela para lá. Ei!
Aí um filho começa a dizer, não aceito isso aqui em nome de Jesus. Vem aqui, vamos orar. Dá uma de maluco, irmão. Porque o diabo não aguenta essas palavras. O sangue de Jesus tem poder. Aí ele vai estrebuchar. Falou no sangue de Jesus, o bicho arrepia. Em nome de Jesus. Irmãos, pode ser que você esteja esperando o pastor Isaías, e eu nem sabia que você precisava, e um dia você sai da igreja, pois é, fiquei lá 3 anos, pastor Isaías nunca foi lá orar, ungir minha casa. Eu falei, e você morou lá 3 anos, nunca fez isso nenhum dia, né, irmão? E você que mora na casa, sou eu que tenho que ir lá ungir? É você, irmão, você botou o pé ali dentro. Você é responsável pela sua família. E nós estamos num embate aqui, num propósito, a liderança da igreja, nós temos falado com a liderança, reuniões, não sei se vocês sabem, mas nós temos todo mês reunião com a liderança, onde nós começamos oramos cerca de 15, 20 minutos, só orando, aí depois a gente trata das coisas administrativas, flui de outra forma. Mas eu queria que vocês soubessem que a igreja está sendo discipulada. Eu, pastora Vera, 1 a 1, conversando, orando com a pessoa, confrontando. Pode ser que você seja chamado para um confronto. Vive em Augusto, tem feito muito mais do que eu nessa área, porque foi delegado a eles, foi passada essa autoridade, essa unção para eles. Então é como se o pastor estivesse discipulando. Eles têm sido pastores nessa área. Eu quero que os irmãos entendam isso e recebam isso. O Senhor nos deu isso. Eles têm pago um preço com jejum, com oração. E eles têm 3 filhos, tem hora que está difícil. Alguém que já foi na casa dele, só segura um tempo aqui, que eu estou botando o uniforme aqui, mas vamos orar. E eles vão abordar você a qualquer momento. Você entenda que é o seguinte, é o Senhor quem está mandando. É Jesus quem está cuidando de mim. E você fala assim, glória a Deus, eu sou um privilegiado, que eu fui como o pastor falou aqui, eu sou um privilegiado, eu tenho irmãos cuidando de mim, eu tenho irmãos olhando para mim, eu tenho irmãos ajudando. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero chamar aqui à frente as famílias que precisam de oração. Não vou falar mais nada, só isso. Se a pregação não falou, aí não sou eu que vou falar. Aline, o Wilson está ali fora? O Wilson está me ouvindo aí, não é mesmo? Você está me vendo aqui, está bem, Wilson? Está vendo pela televisão? Então, eu queria que você... Não sei, você está aí só de stand-by para caso seu filho precise. Se você quiser vir 3 minutinhos, deixa avisado aí no salão, se alguém te chamar, aí no pátio, chamar o Wilson aqui. Vem aqui, Wilson, por favor. Fique aqui com a Aline. O Wilson e a Aline são 2 irmãos que estão começando a chegar aqui para a igreja também, estão desejando, nós vamos recebê-los. E... se alguém precisar, o Gabriel precisar alguma coisa, imediatamente alguém vem aqui, chama o Wilson ali, tá? Por favor. Nós vamos orar, irmãos. Estamos fechando o mês. Fechando o mês. Né? O último domingo, né? O próximo domingo já é junho, embora oremos por família depois. Mas o mês simbólico, vamos dizer assim, nós vamos fechar. Eu vou sair daqui nessa noite convicto de que o Senhor mexeu contigo e você vai tomar uma posição. E eu quero ver os sacerdotes, vocês vão me dar testemunho, eu vou perguntar, como é que está lá? E aí, deu os berros lá dentro de casa? Deu os gritos lá? Ralhou lá com as... Epa, em nome de Jesus, aqui dentro de casa não, hein? Faz assim com a boca, para o diabo ouvir. Amém ou não? Amém, gente? Amém? Eu vou sair daqui convicto hoje, com certeza, convicto, que nós viramos a página. Amém? Ô Rodrigo,
Amém ou não amém? Força, rapaz. Você é forte. Usa a sua capacidade, a sua autoridade. Dá um murro na mesa lá. Tem mesa lá? Não, de vidro. De madeira tem? Dá um murro lá. Bate o pé assim no chão. Isso tem um valor. Isso não é misticismo não, tá? É o anjo do Senhor. Senhor, manda um anjo. Aí o anjo vem. Sabe como é que o anjo vem? Ele não vem assim. Posso chegar? Oi. Ele chega assim, ó. Qual é o problema que está passando aqui? Ou vocês acham que o anjo guerreiro vem como? Ele já levanta a espada e fala, qual é? O que está faltando é coragem da gente bater o pé dentro de casa. Para o inimigo, tá, irmãos? Não é para a esposa não, nem para o marido. Mas se ele precisar, diz assim, eu te repreendo em nome de Jesus, querido. Com amor no coração, está amarrada essa sua palavra, querido. Eu te amo, por isso eu te exorto. Isso pode. Mas lá na sua casa, aprenda a bater o pé. Vamos bater o pé um pouco? Parece brincadeira, né, irmão? A igreja aqui não tem misticismo, não. E eu muito menos. Vocês sabem disso. Mas hoje deu vontade de fazer. Amém? Isso chama-se oração de guerra. Você não pode numa situação, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, ajuda esse lar. Oh, Senhor, vem com a sua bondade. O diabo não tem nem força para falar. Está morrendo de medo de mim. Oh, Deus, aqui dentro ele não manda. Satanás, do lado de lá da linha. Faz uma linha imaginária para ele do lado de fora da sua casa. Não dentro da sua casa, tá? Lá de fora, da janela. Lá, dali para lá. Para cá não. Eu aprendi isso. Lembra, Rose? Lembra, Davi? Quando nos ensinaram isso lá na Donep? Eu fiz, rapaz, como deu certo. E dá, irmãos, dá. Pessoas que testaram, irmãos, ele falou, perdido eu já estou, então eu vou fazer o que ele falou, mas funciona. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Nós temos aqui famílias vitoriosas, vencedoras. O Senhor não chamou nenhuma família para o diabo engolir. O Senhor não chamou nenhuma família para o diabo pegar 10%, quanto mais 80%, nem 1%. Então, em nome de Jesus, entre agora em cada família dessa e dê a eles o selo da autoridade da sua casa. Você recebe agora a escritura espiritual da sua casa. Toma na mão, irmão, pega aí, faz assim com a mão. Pega na mão, segura aí. Segura aí. Principalmente o sacerdote do lar. Mas a mulher também, porque a mulher é coluna. Segura. Escritura. Que escritura é essa? Escritura espiritual. Autoridade espiritual. O diabo está ouvindo que ele não tem direito nenhum, legalidade não. Agora ele vai bater na porta. Aí você vai dizer, em nome de Jesus, a minha família pertence ao Senhor. E você vai repetir, Josué 24:15, que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós damos autoridade para os membros da família, todos eles, em igual condição, a determinarem que a enfermidade não pode entrar, que a prostituição não pode entrar, que a falência não pode entrar, a falta de fé, o esfriamento espiritual não podem entrar. E se estão lá dentro agora, antes deles chegarem hoje à noite, eles vão ter que sair por algum buraco lá, pela janela, pela porta, pelo basculhante. Quando os teus servos chegarem, Senhor, eu quero que como sinal eles sintam um ar diferente dentro de casa. Eu quero que eles percebam dentro de casa um ar diferente hoje, Pai. Faz isso, Pai. Faz isso, Senhor, só para eles saberem que o Senhor ouviu. Alguns pode ser que vão sentir um cheiro, um aroma. Outros vão sentir uma brisa soprando, não sei. Algo diferente, Senhor, eu queria que eles sentissem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, a espada está com eles. O certificado, a escritura espiritual está com eles.
E eles agora têm autoridade, já tinham, mas agora eles tomam posse da autoridade sobre seus lares, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Podem voltar aos seus...